E uma das melhores contratações do Flamengo nesse ano, o Léo Ortiz falou sobre o trabalho do Filipe Luís no Flamengo e a oportunidade que ele está recebendo na seleção brasileira. E ele rasgou elogios ao trabalho aí do Filipe Luís. Vamos juntos aqui analisar nesse momento. Tem também a preparação do Flamengo para a partida contra o Cuiabá, que acontece nesta quarta-feira. O Mengão se preparando para lutar e buscar mais 3 pontos pelo Campeonato Brasileiro. Faz o seguinte, dá aquela moral, deixa o seu like, se você não é inscrito, se inscreva e ative o sino das notificações. Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN e TNT Sports, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Convocado pelo Tite era bem diferente do Léo convocado pelo Dorival, e acho que muito pelo trabalho com o Tite no Flamengo, né? Nessa altura da tua carreira, você se imaginou fazendo outra função, jogando em outra posição? Como é que foi esse processo aí todo, que eu acho que foi uma marca, né, desse trabalho do Tite no Flamengo e que trouxe uma outra perspectiva para você? Bom, eu confesso que não esperava que eu voltasse a fazer essa posição. Eu fiz ali num final de campeonato de 2023 pelo Bragantino. Alguns momentos eu durante o jogo passava a ser volante, por uma ideia do Caixinha, então foi algo que era mais questão de jogo ali, questão de momento de jogo, de situação, de situação, mas nunca imaginava estar jogando frequentemente e começar o jogo, que é muito diferente, né? Porque você entra de igual para igual já com o adversário, às vezes você entra no meio do jogo, já é um outro andamento do jogo, um outro ritmo do jogo, um ritmo mais tranquilo do que no começo do jogo, onde o ritmo está lá em cima. Então, acredito que me reinventei um pouco nesse ano, descobrindo que ainda posso fazer essa função. Lógico, eu sempre falo da minha prioridade, que é ser zagueiro, mas não escondo que sempre a gente organizando, conversando, se for o melhor para a equipe, eu poder ajudar como volante, vou estar sempre à disposição. Então, acho que isso foi uma sacada muito boa do Tite durante o ano, também foi necessário por conta das lesões, por conta da Copa América que aconteceu no meio do ano, e as coisas foram dando certo. Então estava feliz também por poder estar jogando, né, que era o que eu mais queria, ainda mais no Flamengo, e acho que eu me reinventei e talvez trouxe algo a mais assim para minha carreira, né, de ter também essa possibilidade de jogar em outra posição, o que também ajuda em alguns momentos, como aqui na seleção, de poder ser, não vou dizer Coringa, que é o apelido do Gerson, né, mas quase isso. Ô, Léo, é muito louco essa história toda. Você esteve com a gente na Zona Mista lá no Flamengo várias vezes e foi questionado sobre essa situação, sobre várias perspectivas, né? No início, que acabou saindo ali algumas notícias de que você estaria insatisfeito ou não se sentia à vontade fazendo a posição. E aí você foi conquistando tanto essa posição que chegou a determinado momento, que foi na reta final do trabalho do Tite, que o torcedor questionou muito o Pulgar, que era o titular da posição, estar em campo e você não. Como é que foi esse processo todo para você? Como é que você, Léo, lidou com tudo isso? Bom, no início realmente não vou dizer que me incomodava, mas na verdade dentro de mim me incomodava a questão de eu não estar me sentindo à vontade, mas não era algo que você não queria fazer. Que eu não queria fazer, ou que as pessoas estavam falando. Era eu, tanto porque eu recebi muitos elogios até no começo, e mesmo assim eu não me sentia ainda satisfeito com o que eu estava fazendo dentro de campo. Então eu queria participar mais, eu achava que eu podia fazer mais pelo time dentro de campo, apesar de estar tampando um buraco ali no começo, né, por conta das lesões, por conta das convocações. Mas a partir do momento que eu vi que eu ia ter uma sequência ali, por conta de tudo isso que estava acontecendo, eu comecei a estudar, comecei a procurar vídeos, comecei a tentar conversar mais com as pessoas do clube para que eu pudesse evoluir, pudesse crescer, pudesse me colocar em mais situações favoráveis dentro de campo, que me deixassem à vontade para eu fazer para eu poder ajudar mais a equipe da maneira como eu queria. E acho que as coisas foram se desenvolvendo, fui crescendo cada vez mais na posição, né, tanto que acabou no final tendo aquele episódio onde as pessoas pediam mais para que eu fosse o titular, até tendo os jogadores da posição ali. Então eu sempre me coloquei à disposição e sempre soube também que os jogadores que estavam disponíveis na posição tinham muita qualidade para jogar, e que óbvio que eu gostaria de jogar, gostaria de ser titular, independente da posição, assim como estava sendo antes.
mas também entendia o lado do treinador de poder escolher pelo jogador da posição. O Felipe assume e você vira o titular já ali de cara na zaga. Você já devia ter uma convivência com o Felipe ali de dia a dia, porque ele, querendo ou não, fazia parte desse grupo mesmo estando trabalhando na base. Como é que foi essa relação com o Felipe ali nos bastidores? Como é lidar com o Felipe treinador? Como foi receber a notícia de que você passaria a ser titular jogando na sua posição? Bom, o Felipe eu tinha tido assim, pouco contato, mas os contatos que a gente teve foram sempre muito positivos, assim. Já tive de ter jogado contra ele e ter conversado depois do jogo, mas depois, quando ele estava como treinador do Sub-20, algumas vezes a gente fez alguns coletivos junto com os jogadores da categoria dele, e ele pôde acompanhar. Então ali em alguns momentos a gente conversou, e ele sempre me elogiou bastante e falava muito do que ele gostava como zagueiro, e que eu encaixava muito com isso, mesmo sem saber que meses depois a gente seria treinador, ele seria nosso treinador, né? E a partir do momento que ele assumiu, ele já na primeira partida já me colocou de volta na zaga, já me deu muita coragem para fazer o que eu fazia nos últimos anos como zagueiro no Bragantino, e como nas partidas que eu tive como zagueiro também pelo Flamengo, e que ajudasse a equipe construindo de trás, que era uma ideia que ele tem e que ele demonstrou desde a primeira partida como treinador do Flamengo. Então ele sempre foi um cara que me deu muita confiança, não só para mim, mas como para todos os jogadores. É um cara que esteve perto de todos há muito pouco tempo como jogador, então entende muito o nosso lado, entende também conversando, perguntando como a gente se sente fazendo isso, mas também na hora de dar uma dura, de chamar atenção, ele é um cara que chama e que cobra bastante. Então foi um cara que nos ajudou muito aí nessa reta final, e foi coroado também com o título da Copa do Brasil, muito merecido. Hoje, mais cedo, na entrevista coletiva, você falou em diversos momentos sobre pressão, né? E acho que talvez aqui você seja um jogador que entenda muito bem sobre isso, porque você joga num dos clubes do Brasil, se não o clube com maior pressão. E você viveu um momento desse muito recente, que foi o gol do Allan Kardec ali, o 3-1, né? Que você não esteve com a gente ali, mas seus companheiros todos falaram que te deram muito apoio, que tentaram te levantar ali para você não se consumir com aquilo, mas agora tendo a oportunidade de falar com você, já campeão da Copa do Brasil, como é que foi esse momento ali, Léo? Bom, foi um momento assim complicado, mas que faz parte da vida do atleta, né? Você se cobra muito? Muito, muito. Eu sempre fui assim. Meu pai sempre foi um cara que se cobrou, então eu via nele como atleta já no final da carreira, então foi uma coisa que ele passou muito para mim. Então eu sou um cara assim. Então logo que aconteceu o lance, e eu vinha de uma partida muito boa, estava fazendo uma grande partida na final, e a gente com uma vitória que teoricamente seria bem mais tranquila, né? Um 3-0, acho que talvez mataria o jogo, mataria a final, né? E aquele gol meio que deu uma esperança para eles, né? E aí foi realmente um momento complicado, assim, porque além de ser também uma grande oportunidade para mim conquistar um título tão grande como o da Copa do Brasil, eu já tinha chegado muito perto de conquistar a Copa Sul-Americana com o Bragantino, e a gente tinha ficado em segundo lugar também e perdido uma final. Então acho que passa todo esse filme na cabeça, né? A oportunidade de ganhar um título tão importante com a camisa do Flamengo, um pouco dessa possibilidade de, se a derrota vier, a culpa vai ser lembrada daquele gol, porque foi um gol que deu uma leve esperança para eles. Mas isso fez com que eu também passasse a semana muito focado, muito me preparando muito para o jogo, assim, mentalmente, para que eu fizesse um grande jogo e que a gente conseguisse sair campeão. Então acho que no final deu tudo certo, mas lógico, foi uma semana complicada, assim, mas felizmente eu pude me preparar, e meus companheiros, minha família, todo mundo me deu muita força para que eu chegasse muito preparado para o jogo e conquistasse o título. Pra gente fechar e descontrair, né? O bigode já virou uma marca registrada. O perfil da Copa do Brasil até lançou o vídeo lá, bigode grosso, respeito o moço. É uma marca indispensável? É uma marca indispensável. Até acho que logo que eu cheguei no Flamengo, até eu não me lembro quem fez uma entrevista comigo e me perguntou se eu preferia ficar careca ou tirar o bigode. Eu prefiro ficar careca, eu não tiro o bigode, não. Então vou te lançar um desafio. Você sabe que quando tem alguma coisa que é muito importante pra gente, normalmente a galera faz promessa com coisa que é muito importante. Aí eu vou te perguntar aqui algumas possibilidades de título, qual você rasparia o bigode? Tá. Campeonato Carioca? Não. Campeonato Brasileiro?
Sim. Libertadores. Sim. E o Bigode já perdeu o valor absolutamente. Aí... Mundial de Clubes. Total, bigode e cabelo. Tudo. Ser convocado para a Copa do Mundo. Mas aí eu teria que ir pra Copa do Mundo sem bigode, né? Mas sim, total. Campeão da Copa do Mundo. Ah. E se a sua esposa pedisse? Se a sua namorada Não, pedisse? essa aí não tem chance. Porque Não tem? é por causa disso, por causa dela também que eu tenho bigode. Então, ela é o bigode, então tenho certeza que eu não ia tirar. Tá certo, tá vendo? O bigode tem valor, mas se for do Brasileirão pra frente, o bigode tá de fora. Léo, obrigada. Obrigado. Debate com os candidatos à presidência do Flamengo. Pedro Henrique Torre acompanhou tudo e conta pra gente como foi essa noite de segunda-feira aqui nos estúdios da ESPN. Há 20 dias da eleição, o primeiro grande confronto entre os candidatos à presidência do Flamengo aconteceu nos estúdios da ESPN. Luiz Eduardo Batista, o BAP, Maurício Gomes de Matos e Rodrigo Dunche participaram na segunda-feira de um debate. Estádio, SAF, situação financeira, tudo sobre a mesa mediado pela apresentadora Gláucia Santiago. Uma ótima noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso debate com os candidatos à presidência do Flamengo. A questão do estádio, eu acompanhei de perto e conheço toda ela. Para mim é claro que não adianta você simplesmente falar que é contra, você tem que mostrar. Então assim, vocês são contra. Tenho outra questão, eu lido sempre com a verdade. Se eu tivesse ido contra o estádio, eu falaria. Mas por que eu vou mentir? Então nós somos absolutamente favoráveis ao estádio do Flamengo. Eu tenho dito isso de forma reiterada. O Flamengo não tem endividamento nenhum. O nosso patrimônio cresceu 398 milhões só esse ano. E a gente fez investimento porque a gente tinha dinheiro em caixa, né? Hoje a gente tem 45 milhões de dinheiro em caixa. E o Flamengo está muito bem financeiramente. Está com você pessoas que tentaram comprar o Flamengo, né? 49% do Flamengo ganhando alta comissão para fazer uma SAF. Quem contratou essas pessoas para darem um parecer, que como profissionais deram parecer, tá certo? Foi o presidente que está com você. Um debate bem civilizado. Cada um teve a oportunidade de perguntar e responder sobre diversos temas algumas vezes. E, claro, um bloco dedicado ao carro-chefe da nação, óbvio, o futebol. Nós vamos criar uma estrutura onde nós vamos ter um diretor técnico que vai comandar o futebol de cima a baixo do Flamengo. Eu te garanto que em 2025, Maurício, nós vamos ter que jogar eventualmente alguma coisa como 85 partidas se o Flamengo disputar tudo e, se Deus quiser, vai disputar. Nós queremos uma filosofia implementada da base até do sub-9 até o profissional do Flamengo, com o DNA rubro-negro, jogando o futebol que nós queremos ver e que nós estamos jogando agora. Porque vou manter o Felipe Luiz, com certeza, mas nós vamos criar as condições melhores para que a gente não tenha que perder profissionais. O Flamengo está super bem, campeão, né? E assim, eu acho assim, vou profissionalizar, vou fazer, mas o time que a gente tem ganhou 13 títulos e disputou 21 finais. Contra fato, não há argumentos. Ideias trocadas, o futuro do clube depende de um colégio eleitoral de cerca de 6 mil sócios aptos a voto. A decisão vai ser em 9 de dezembro, na Gávea, durante todo o dia. Flamengo enfrenta o Cuiabá e o Cícero Melo vai chegar ao nosso Sport Center com as notícias do Flamengo. Fala, seu Cícero. Oi, dona Gláucia. Obrigado, um beijo pra você, um abraço dos companheiros André Donco, Fernando Praz e no Fã de Esportes. Gabigol continua afastado pela direção do Flamengo. Ele não foi relacionado para a viagem e para o jogo contra o Cuiabá, 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira às 7 da noite, na Arena Pantanal, em Cuiabá. O afastamento é pelo segundo jogo consecutivo. Já ficou de fora do jogo contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã e agora pela segunda vez consecutiva, tudo ainda por causa dos acontecimentos na final da Copa do Brasil, lá em Belo Horizonte, contra o Atlético Mineiro. Na comemoração do título, ele deu uma entrevista logo depois do jogo, dizendo que não ficaria no Flamengo
Flamengo a partir do ano que vem. Havia expectativa de ele ser relacionado para este jogo contra o Cuiabá, mas isso acabou não acontecendo. Ele já está reintegrado, treinando com os companheiros no CT Ninho do Urubu, depois de uma conversa que ele teve no último sábado, durante cerca de 30 minutos, com o vice de futebol, Marcos Braz. As coisas estão se acertando, mas ele continua de fora e é provável que volte na 35ª rodada, terça-feira, dia 26 de novembro, jogo contra o Fortaleza no estádio Castelão. O técnico Felipe Luiz tem problemas, dificilmente vai contar com os 4 jogadores que na data FIFA estão servindo as suas seleções com o jogo nesta terça-feira à noite. 2 jogadores na seleção brasileira que atua contra o Uruguai em Salvador, o Gerson Meia e o zagueiro Léo Ortiz. O Gonzalo Plata, que estará contra a Colômbia pela sua seleção do Equador, jogo será em Barranquilla, na Colômbia. E mais o Varela, lateral direito da seleção uruguaia, que está aí relacionado para o jogo contra o Brasil. Voltamos aos estúdios. Um beijo pra você, Glaucia. Um abraço nos companheiros e no Fã de Esporte. Gabigol, Gabigol, Gabigol. Mais um jogo barrado pelo Flamengo. Não estará disponível para atuar contra o Cuiabá. Problemas pro Felipe Luiz. E o atacante deve voltar contra o Fortaleza. Deve, não é certo. Segue de castigo. Depois de todos os desentendimentos envolvendo o nome de Gabriel Barbosa e a diretoria do Flamengo, o atacante vai continuar fora da lista de relacionados para o jogo contra o Cuiabá, amanhã, na Arena Pantanal. A decisão se mantém após o jogador ter se queixado de ser substituído na final da Copa do Brasil. Além do mal-estar criado no vestiário durante a decisão, Gabriel também promoveu uma festa em particular paralela à do clube para comemorar o título, além de anunciar que não permaneceria no Flamengo em 2025. A primeira punição foi aplicada na partida também contra o Atlético Mineiro, mas pelo Brasileirão. O jogador até chegou a ir ao gramado e ao vestiário fazer companhia aos companheiros, mas assistiu ao jogo de um camarote. Após o ocorrido, Gabriel e Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, tiveram uma reunião com duração de 30 minutos no Ninho do Urubu, na reapresentação do elenco no último sábado. A ideia era criar dias mais tranquilos para o fim de contrato do ídolo no Flamengo. Apesar de seguir fora do jogo de amanhã, Gabriel participa das atividades no centro de treinamento e há uma expectativa de que na próxima rodada contra o Fortaleza, ele volte a ganhar espaço na lista de relacionados. Existe a possibilidade do atacante ganhar também uma partida de despedida no último jogo da temporada contra o Vitória no Maracanã. Voltando os holofotes para o jogo de amanhã, Felipe Luiz tem muitos problemas para resolver. A lista de desfalques é longa. Além de Gabriel Barbosa, Bruno Henrique também é baixa no ataque. O atacante cumpre suspensão pela solada em Mateuzinho na semifinal da Copa do Brasil. O Flamengo tenta um recurso. Luiz Araújo, mesmo recuperado de uma fratura na cartilagem do joelho, segue treinando em separado e também não viaja. De La Cruz vai ser reavaliado no treino de hoje, mesmo que vá para o Mato Grosso. Terá poucos minutos à disposição. Por último, Eric Pulgar, cortado da seleção chilena, com incômodo muscular, também seguirá de fora. Em meio a tantos desfalques, o rubro-negro entra em campo às 7 da noite desta quarta, ocupando o 4º lugar com 59 pontos e com a vida já definida na temporada. A missão agora é apenas fechar o ano na melhor posição possível. Aí, nação, então, as últimas informações do Flamengo aí pra vocês. Já gostaria que você escrevesse nos comentários seu palpite aí pra partida contra o Cuiabá. E aí? Coloca nos comentários, vou deixar meu palpite registrado. Pra mim vai dar Mengão 2-0, hein? 2-0 pro Mengão. Coloca aí nos comentários, deixa a sua opinião e a gente se vê no próximo vídeo.